Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Andréa, especialista em cursos preparatórios para concursos públicos de professor, com mais de 30 anos de experiência na rede municipal de São Paulo. Se você quer saber tudo sobre concurso de professor, chegou ao lugar certo. No vídeo de hoje, vou apresentar para vocês um guia prático sobre como se organizar e organizar o seu tempo para os estudos e manter a motivação para continuar focada na sua aprovação. Muitas vezes, algumas pessoas começam os seus estudos sem uma orientação específica de como organizar o seu tempo. E é como se o tempo escorresse nos vãos dos dedos. A imagem que eu faço às vezes é como se fosse uma ampulheta em que você, sem ter como parar aquele fluxo, né, que passa das horas que passam, fica ali admirando, tomado por aquela avalanche do tempo, sem conseguir tomar as rédeas e o controle de como deve ser o seu processo de preparação. A primeira coisa é fazer um bom planejamento. Professora, mal tenho tempo de estudar, quanto mais planejar os meus estudos. Mas se você não planejar, aí sim seus estudos vão por água abaixo. Às vezes, começar com um bom planejamento não significa perder tempo, mas sim ganhar tempo. Ganhar tempo lá na frente, quando você já tendo uma organização dos seus estudos, vai conseguir conciliar suas atividades de trabalho, suas atividades de estudo, a sua família, os seus estudos e manter essa motivação. Eu conto sempre para quem está comigo no meu percurso de preparação para concursos, que eu sempre me preparei para concursos públicos e, ao mesmo tempo, trabalhei, atuei. Então, inicialmente como estudante de pedagogia, que eu já era professora formada no magistério de segundo grau, me preparando para o concurso de professor de educação infantil. Posteriormente, já como professora de educação infantil, fazendo curso de especialização, me preparando para o concurso de coordenadora pedagógica. Como coordenadora, estudando, cuidando da família com filhos pequenos, me preparei para o concurso da supervisão escolar. Então, eu sempre vivi essas duas facetas. E eu sei o quanto é difícil, mas o quanto, por outro lado, é vantajoso e demanda organização. Por quê? Porque, na verdade, quando nós temos o pé na prática e nós temos uma boa teoria, a vantagem de que você consiga, com estudos sólidos e com uma prática moderna, avançada, atualizada, colocar esses conhecimentos em prática, o seu desempenho na prova, com certeza, vai ser muito mais fluido, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Tanto nas questões objetivas, que você vai conseguir fazer a leitura daquilo que você já vive e o que você já estudou, quanto nas questões em que você vai precisar discursar a respeito, fazer um estudo de caso, e lá sim você tem a teoria e a sua prática à disposição. Como equilibrar os pratos da balança, né? Eu não posso deixar a peteca cair. Por quê? Porque se vocês só estudarem e não valorizarem os momentos com a sua família, os seus momentos de trabalho, você provavelmente vai se desmotivar. Por quê? Porque são válvulas de escape. Ao mesmo tempo que quando você fica só focado na sua família, nos seus compromissos profissionais, etc., vem aquele vazio que só o estudo preenche. Então, ao contrário também, você tendo os estudos, você precisa ter uma válvula de escape. Quando você olha de novo, está com a sua família, ou quando você está desenvolvendo sua atividade profissional, você pensa, puxa, vale a pena eu estudar. Eu vou continuar estudando, porque é assim que eu vou melhorar essas condições para minha família, poder oferecer outras coisas. Olha no meu trabalho como eu vou poder aprimorar, vou ter a estabilidade que eu tanto desejo e etc. E todas essas questões. Claro, não demanda só boa vontade. Ah, então tá, eu quero organizar os meus estudos, eu vou sentar ali e vou, de uma hora para outra, não passo de mágicas e entender que das tantas às tantas eu estudo, aí eu organizo minha casa, trabalho, etc. É um jogo de quebra-cabeça.
mas que demanda algumas técnicas que são, sim, eficazes. Quais, por exemplo? São aquelas que vão auxiliar o nosso cérebro nos estudos, otimizando o nosso tempo. Então, não adianta somente ler, 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 ler. Quem daqui, né, já não teve essa experiência? O ler em voz alta já é diferente, por exemplo, do ler, né, somente ler. Tentar explicar um assunto novo, mesmo para quem é leigo. Você pode, de repente, explicar aquilo que você aprendeu para um filho, para um parente, para um amigo. Quando você explica aquele conteúdo, é porque, e você consegue, é porque você realmente interiorizou aquele conteúdo. Então, é uma outra forma. Temos também pessoas que são muito. Isso depende do canal de cada um. Quem é muito auditivo vai gostar de ouvir o que fala, vai gostar de ouvir o podcast, vai gostar de ouvir aula narrada, vai gostar desse tipo de situação. Quem é muito visual, o que ajuda também, os mapas mentais. Então, que eu tenho de uma ideia central, derivo outras, dessa outra, outras, dessas outras, e isso vai tudo se cruzando. Uma outra potência, né? Já temos estudos da neurolinguística que mostram o quanto os mapas mentais favorecem esse tipo de estudo com muitas informações. Os resumos, porque aí eu leio, eu tenho que ter entendido e extrair os fatos principais, por exemplo. As técnicas de memorização, quando a gente também cria e associa com palavras-chave, com frases especiais. Então, tudo isso é uma forma, sim, de otimizar um exercício que naturalmente você teria. Fazer boas perguntas também. Ler um trecho, ver se você entendeu, e aí fazer uma pergunta, elaborar uma pergunta em que aquela poderia ser a resposta. Ou até quando você tenta trazer exemplos para a prática, né, daquilo que você estudou e como que você vai, com essas técnicas, otimizar o seu tempo. Ah, eu tenho meia hora para estudo. Posso ouvir 5 minutos de uma aula narrada, posso fazer um resumo em mais 15 minutos e posso ter um tempo de 10 minutos para uma revisão final. Então, organizar esse tempo é preciso, tanto no dia, quanto na semana, quanto no mês, quanto no final de semana, quanto às horas do dia, quanto às horas noturnas, dependendo do tempo de cada um, das disponibilidades físicas, porque isso também faz parte, né? Tem gente que tem facilidade mais notívago, né? Que está de noite, os diurnos, cada um tem o seu jeito. Eu gravei uma aula explicando em detalhes como se preparar para o concurso de PEB. O link está na descrição do vídeo. Quer saber mais sobre como se preparar para o concurso? Aplicando os 8 passos para uma preparação de excelência? Clica no link aqui embaixo do vídeo para assistir a aula completa, onde eu expliquei em detalhes como se preparar para o concurso de PEB, ok? Tenho certeza que você não vai se arrepender, certo? E se você gostou dessa aula, deixe o seu like, pois assim ela pode chegar a mais professores que podem se interessar por esse conteúdo. Comenta aqui embaixo, comenta aqui como foi o seu aprendizado, se inscreva no canal, compartilhe com as suas amigas, ok? Até a próxima aula. Um grande abraço. Até!